isso para Ele nessa noite. Aleluia. Declare. Esse lugar, Ele é real. Tu és real. Vou entregar totalmente. Não fique com reserva, querido. Te lance na presença do Senhor. Esquece quem está do teu lado. Você não está aqui assistindo um culto, você está se entregando. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te lavar, deixa Ele te purificar. Aleluia. Aleluia. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só as vozes agora, só as vozes. Você pode cantar mais alto aí embaixo. Abre a tua garganta. Esse hino é uma oração. Ao meu clamor. Mais vale um dia. No centro da tua vontade. Sem jamais te conhecer. Obrigada, Jesus. Você pode agradecer o Senhor. Você pode dar um sorriso para Deus. Talvez você chegou aqui com a feição tão preocupada, com tanta ansiedade no coração, que você não percebe, mas o teu rosto está fechado. Dá um sorriso para Deus. Diz: Deus, eu sou grata de estar nesse lugar. Eu estou aqui fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Diga obrigada, Jesus. Amém? Sente, por gentileza. Obrigada, louvor. Aleluia. Se quiser ficar aí, Guilherme, pode ficar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Eu convido a igreja a sentar, por gentileza, tá? Aqueles que estão de pé também. Evite de levantar. Hoje as nossas crianças têm escolinha só até 6 anos. Então você que tem o seu filho aqui, segure ele aqui, converse com ele, não deixe sair daqui. E aquiete o seu coração. Amém? É o culto de quarta-feira. Você está aqui comigo? Tá ligado aí, Daniel, os microfones nas laterais? Que eu não estou ouvindo ninguém não. Você pode dizer um glória a Deus bem alto? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Você que nos acompanha em casa pelo YouTube, pelo Facebook, nós estamos aqui na Sede de Morro da Fumaça, no nosso culto da vitória. Seja agraciado, que a palavra de Deus entre também aí na sua casa e automaticamente no teu coração. E você que está aqui, diga para o irmão do lado esquerdo e do lado direito. Só preciso de uma água aqui, viu? Diga assim para o lado esquerdo e lado direito. Esteja aqui de verdade. Não venha só de corpo, gente. Não venha como espectador. Amém? Esses momentos que a gente está no templo vai ser marcado no céu. Você sabia disso? Jesus, ele ia ao templo o tempo inteiro. Os apóstolos iam ao templo. E sempre estava escrito aqui que ele estava no templo. Então eu tenho certeza que cada vez que a gente sai da nossa casa para vir ao templo, existe um registro lá no céu, querido.
Só que Deus também registra quando você está aqui só de corpo, ou você está aqui de coração. Amém, gente? Abre comigo em Lucas 9. Meu tema hoje é: ajude a minha incredulidade. Amém? Jesus, ele esteve na terra e ele, várias vezes, ele chamou a geração que ele andava, que vivia na terra, de adúltera. Ele chamou a geração de vários nomes. Mas existe também uma geração que ele chamou, e ele ficou muito irado com essa geração, que é a geração da incredulidade. Sabe, queridos, nós estamos vivendo essa geração. Queira você ou não, nós estamos vivendo uma geração incrédula. Presta atenção. Corre para tudo quanto é lado. Busca tudo quanto é refrigério. Busca, sabe, se tratar de todas as maneiras. Busca psicólogo, busca psiquiatra, busca ajuda nas plantas, busca ajuda nos médicos, corre de um lado para outro. Mas essa geração, ela não corre para quem deve correr de verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Está tudo tão bagunçado, está tudo tão normal, está tudo tão incrédulo. O mundo está correndo para uma incredulidade, amados, fora do normal, querido. As notícias estão fazendo com que a pessoa fique totalmente descrédita. Sabe, o mundo está assim. Satanás está lançando agora o dardo da incredulidade, aonde você acha que família não tem mais jeito, que o homossexualismo não tem mais jeito, que o lesbianismo não tem mais jeito, que casamento não tem mais jeito. Então, querido, existe essa geração, e Jesus chamou essa geração de geração incrédula. E quando, querido, ele falou isso, vamos orar, vamos estar aqui na Bíblia comigo. Em Marcos 9, ele foi no Monte da Transfiguração, e ele convidou 3 discípulos para ir com ele, né? Pedro, Tiago e João. Ele levou, e lá ele foi transfigurado, e lá realmente o céu se abriu. Moisés apareceu, Elias apareceu, né? E o céu se abriu, e os discípulos ficaram tão maravilhados com aquilo tudo, que Pedro não queria nem descer. Pedro disse: olha, vamos fazer para nós aqui, para vocês 3 aí, uma cabana, e vocês ficam aí, nós vamos ficar aqui, nós não vamos descer mais dessa maravilha. E Jesus até repreendeu. Jesus disse: não, nós temos que descer, porque lá embaixo tem pessoas precisando de nós. Nós ainda temos missão para cumprir. Sabe, queridos, também aprendo aqui que quando a gente está numa boa, quando a gente está tudo bem com a gente não pode pensar só na gente. A gente tem pessoas em nossa volta que está sofrendo, que está precisando. Sabe, eu tive uma experiência essa semana, depois eu vou contar, com uma pessoa que eu disse: meu Deus, eu não acredito que ela está passando por tudo isso e ainda está sorrindo, e ainda está com força para trabalhar. Então, queridos, eu vou para Marcos 9,14. Depois disso, depois dessa maravilha, depois de tudo que aconteceu no monte, né, Tabor, lá no Monte da Transfiguração, Jesus desceu. Amém? E vamos então em 9,14. No 9,14 diz que quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Quando Jesus desceu, os 9 estavam lá embaixo. Se você for para Mateus e for para Marcos, aqui também no 7, Jesus já tinha dado autoridade aos discípulos: olha, vocês vão curar enfermos, libertar os cativos, vocês vão, realmente eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, vocês podem ir. E Jesus foi para o Monte da Transfiguração e ficou 9 discípulos ali embaixo. Ficou 9 pessoas ali. E nesse dia, e logo toda a multidão vendo ficou espantada, correndo para ele saudaram. Quando Jesus desceu, querido, Jesus desceu do monte, estava lá os 9 discípulos e estavam os escribas, e uma grande confusão, um grande tumulto. O diabo estava fazendo um alvoroço. Sabe quando o diabo faz alvoroço? Às vezes você passa por um acidente, tem tanta gente, né? O diabo adora aplauso. Tinha um alvoroço ali. Às vezes você passa por uma briga, uma confusão num colégio, num lugar, tem um alvoroço. Por quê? Porque o diabo adora bater palma, ele adora aplauso, ele adora palma. E ali estava acontecendo uma situação muito vergonhosa para os discípulos. Quando Jesus desceu, estavam ali os escribas, né, os fariseus, aqueles da lei, falando para os discípulos: como é que vocês não têm poder? Como é que vocês não conseguiram fazer o que o mestre mandou? E estava ali uma discussão. Jesus chegou, o povo correu tudo para ele. Na hora que o povo correu para ele, Jesus percebeu: o que está acontecendo aqui? Que discussão é essa? Que momento é esse? Por que vocês estão todos alvoroçados?
Jesus percebeu o alvoroço. Porque uma coisa, querido, eu vou te dizer com toda franqueza. Quando tem a presença de Deus na nossa vida, o diabo ele pode até fazer alvoroço, mas ele vai ter que calar a boca. Amém? Quando Jesus chega, querido, não tem mais alvoroço. Quando Jesus chega, sabe o que tem, querido? Tem solução. Quando Jesus chega, a cura chega. O ambiente se transforma. Por isso, querido, que eu não acredito que uma casa que tem Deus como verdade, isso eu falo sempre lá em casa, como tem a palavra de Deus lida, todos os dias se escuta um hino, todos os dias ora. Essa tarde eu estava orando com meu esposo de mão dada por esse culto e estava realmente pensando nisso, que quando a gente está em harmonia com Deus, a nossa casa ela tem que ser um ambiente de paz. Ela não pode ser um ambiente de alvoroço. Ambiente de alvoroço é falta de fé, é incredulidade. Sabe, pastora, mas bateu o vento. Pastora, mas bateu o desespero. Pastora, mas bateu a doença. Não importa. Jesus está no barco com você. Jesus está com você. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós passaríamos por isso tudo. A palavra do Senhor diz que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele chegou, querido, Ele traz a vida aonde for que esteja morto. E naquela hora Jesus chegou e disse assim: o que vocês estão discutindo? Qual é esse alvoroço? Então olha só, não foi nem os discípulos que responderam. Da multidão respondendo: mestre, sou eu, mestre. Tinha ali um pai desesperado. Tinha ali um homem que desde há muito tempo não dormia mais. Existia ali um homem que estava desassossegado na sua alma. Existia ali um homem que estava desesperado, que a mulher nem mais andava com ele. Não fala da mulher dele, porque talvez ela já estava em casa na depressão. Uma situação muito antiga. Era uma situação muito forte. Era alguém muito próximo dele. Ele disse: sou eu, mestre. Eu trouxe o meu filho para os teus discípulos me ajudar. Mas eles não puderam fazer nada. Sabe, queridos, e aqui me conecta. Cadê a autoridade que Deus tinha dado, que Jesus tinha dado para os discípulos? O que os discípulos, os 9 que ficaram ali, que se depararam com aquele problema, com aquele pai, daquele jeito, desesperado, o que os discípulos fizeram? Qual era a fé que esses discípulos tinham? Qual é o tamanho da fé que eles tinham? Se Deus já tinha dado autoridade, o próprio Jesus já tinha dado autoridade para eles pisarem serpente, escorpião, para eles expulsarem demônio, curar os enfermos, limpar os leprosos. E estava passando uma vergonha os 9 discípulos. Será, querido, que na tua casa não tem acontecido isso, na tua vida? Será que Deus já não te deu autoridade suficiente para você expelir os demônios que lá encontram? Sabe, será que Deus já não te deu autoridade suficiente para você liberar essa cura sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu casamento? E aqui Jesus disse: por quê? E o homem disse: sou eu trouxe o meu filho, ele tem um espírito mudo. A primeira coisa que Satanás faz na vida de uma pessoa é fechar a boca. Você sabia disso? E fechar os ouvidos. Esse menino era surdo e mudo. Porque, querido, quando Satanás ele começa a colocar problema na casa de uma pessoa, na casa de uma família, a pessoa começa a ficar cega, a pessoa começa a ficar surda, a pessoa começa a ficar muda. A pessoa não consegue mais orar, não consegue mais profetizar, não consegue mais liberar, não consegue mais expulsar. E esse pai estava passando por esse problema há muito tempo. Essa criança não falava. Ele não sabia o que acontecia, a hora que ele ia cair, a hora que ele ia manifestar, a hora que ele ia sofrer. Sabe, querido, tem situação na nossa vida. E tem situação na casa de alguns aqui que Satanás está tapando a boca para que você não ore mais. Satanás está tapando seus ouvidos para que não escute mais a palavra. Porque a palavra é que faz, querido, você ficar liberta. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Muitas pessoas não estão tendo essa ciência de conhecer a palavra, de ler a palavra dentro de casa, de proferir a palavra, de decretar saúde onde que está doente, de decretar libertação num filho nas drogas. Querido, a primeira coisa que Satanás faz é fechar a boca e os ouvidos. E eu estou falando com alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza disso, que tem fechado a sua boca, que Satanás não tem deixado mais
mais você orar, não tem deixado mais você crer, você não profetiza mais, você não determina mais. E eu estou pregando de 3 semanas que eu vivi para cá, no qual eu tive que gritar com Satanás, eu tive que berrar com Satanás dentro da minha casa, eu tive que dizer: na minha casa não, na minha vida não, na minha saúde não. Mas eu tive que berrar, querido. Há batalhas no mundo espiritual, querido, que você precisa berrar, que você precisa gritar, porque não, senão Satanás vai pegar e vai cirandar com a tua vida, vai cirandar com a tua casa. Sabe, queridos, muitas vezes lá em casa a gente dá uma de louco, eu, pastor. A gente dá uma de doido. A gente vai pelos quartos, a gente vai pelo pátio, a gente determina. Sabe, querido, quando o levante vem na tua casa, abre a sua boca, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, não fica mudo, querido, perante a situação. Esse homem estava ali, sabe, estava ali com um filho moribundo. Esse filho, hoje, essa doença se chama epilepsia. É realmente os nervos, o sistema nervoso da cabeça. E esse menino, ele estava mudo. E olha só o que Satanás faz com ele. Sabe, querido, às vezes você chega para Deus, presta atenção na pastora. Você chega para Deus, você tem todo o diagnóstico da tua situação. Você tem todo o diagnóstico, mas você não tem a solução. Quantas pessoas chegam para Deus e elas têm todo o diagnóstico? Olha, meu casamento está assim, porque olha só, ele é assim, acontece isso. O meu filho está assim, porque é desobediente, porque é isso, porque é aquilo. A minha saúde está assim, eu sei que eu tenho que parar de comer certas coisas. Sabe, eu estou assim por causa disso, porque eu não oro mais, eu não jejuo mais. Eu estou assim porque eu estou em pecado. Às vezes você tem todo o diagnóstico, da fila de diagnóstico, mas você não tem solução. Porque de repente tens apresentado o teu diagnóstico para pessoas erradas, para as pessoas que não têm fé, para as pessoas incrédulas que não podem te ajudar. Queridos, ele disse assim: este onde quer que, e este é Satanás, tá? 18. E este, onde quer que apanha, despedaça ele, espuma, ele range os dentes, ele vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Talvez você está apresentando um diagnóstico para Deus nessa noite, que já está até secando, já está até definhando. Aliás, querido, o que não falta é Satanás espumando na nossa vida. O que não falta é Satanás dando diagnósticos errados na nossa vida, mostrando coisas erradas na nossa vida. Eu posso contar no meio disso um testemunho. Outro dia eu fui fazer um exame novamente dos meus seios. E aí pediram o exame da garganta também. Os 2 médicos que fizeram a biópsia, fizeram o meu exame, disseram que eu estava com câncer totalmente envolvido de novo. Eu saí daquele ambiente do diagnóstico, olhei para fora, isso faz uns 15 dias. Olhei para fora, o gaúcho estava lá, eu nem enxerguei o gaúcho. Eu disse assim: Senhor, eu estou curada no nome de Jesus, porque foi o Senhor que me curou. E o Senhor não faz nada pela metade. E eu trabalhei 15 dias contra a incredulidade. Em momento algum eu descri. Em momento algum eu corri atrás de alguém. Em momento algum eu fui para o Face. Em momento algum eu falei para você o diagnóstico. Eu só tinha um para falar para ele o que estava acontecendo, porque ele sabe de todas as coisas. E as pessoas disseram: eu recebi os exames e eu não abri os exames até entregar para o médico, porque eu tinha feito um propósito até dia 4. Dia 4 foi segunda-feira. E a minha filha disse: mãe, por que tu não abre os exames? Não vou abrir. Meu propósito termina segunda-feira. Meu propósito de jejum, de oração e de busca termina segunda-feira. E eu só vou abrir o diagnóstico, filha, no dia que encerrar o propósito. E no dia que encerrou o propósito, eu abri o diagnóstico, eu li, dei uma lida, isso nos seios. E eu levei para o meu médico, mas ainda com dúvida, assim, pairando alguma coisa no ar. Encontrei o meu médico no corredor e ele disse: o que estás fazendo aqui? Eu disse: eu vim trazer aqui para o senhor dar uma olhada nos resultados. Ah, eu já vi, querida, e eu não te liguei porque não deu nada. Só, queridos, que eu tive um Satanás espumando, um outro médico que fez os exames, e ele foi literalmente Satanás olhando para mim. Porque Deus, Ele testa nossas fé, Ele testa a tua coragem. Eu vi quando Ele disse assim: olha o que está acontecendo aqui, tu não procurou ninguém. Ele me assustou lá dentro do exame. Eu podia ter morrido lá. É por isso que eu te falo, Satanás, ele faz
alvoroço. Satanás, ele faz, sabe, ele quer perturbar a tua vida, ele quer roubar a tua fé. Nós estamos descrentes, as pessoas estão descrentes, as pessoas estão sem fé. Se eu tivesse me desesperado, eu não tinha recebido o milagre. Eu não tinha. Eu não falei para ninguém, eu só pedi oração. E eu louvo a Deus pela vida de vocês em oração. E não terminou por aí. No mesmo dia 4 eu peguei os exames da garganta, que deu um tumor, um nódulo grande na garganta. E quando eu fui fazer o exame da garganta, eu fiz biópsia, furei a minha garganta outro dia. Eu vim pregar no dia que eu furei a garganta. Eu peguei o exame também no dia 4. Eu fui levar para a endocrinologista. Só que ela não pôde ver dia 4. Ela não pôde ver dia 5. Ela só viu hoje, dia 6. E quando eu fiz o exame, o médico disse assim para mim, também o médico que fez o exame: olha, eu já estou te alertando que essa punção eu vou ter que repetir. Eu não consegui puncionar todos os nódulos. E eu vou ter que repetir. Eu não sei se é maligno ou se é benigno. Eu saí de lá e eu disse, não vou repetir. E não é maligno. E dia 4 eu entreguei o exame. E hoje veio o resultado. A mensagem estava assim: não se preocupe. Um tratamento simples, não deu nada, está tudo perfeito. Por quê, querido? Por que eu estou contando isso? Para me exaltar? Eu estou contando, querido, que Satanás faz arruaça, ele espuma, ele joga para baixo, ele quer que tu perca a fé, ele quer que tu perca o milagre no teu casamento, na tua vida, em tudo, querido. Eu só posso contar o que eu vivo. E sabe o que Jesus falou aqui? Aí quando ele deu o diagnóstico no 18, o que estava acontecendo? Jesus não foi curar o filho. Não, Jesus disse assim: ó, geração incrédula. Jesus foi dar bronca nos discípulos. Jesus foi dar bronca na geração inteira. Ele não deu só no pai, ele não deu só nos discípulos. Ele está dando uma bronca na sua vida hoje, na minha vida. Ele está dizendo: ó, geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Até quando você vai precisar toda hora de mim e você não vai crer? É a geração que está incrédula. Não é só uma pessoa, não era só os 9 discípulos. Jesus deu uma bronca, Marli. Ele não foi lá, daqui, traz aqui o teu filho já. Não, ele virou para os discípulos. Ele virou para a multidão que estava. E ele disse: ó, geração incrédula. Por que vem a incredulidade, querido? Por quê? Porque não se conhece Jesus. Porque não conhece o poder de Deus. Porque não lê a Bíblia. Porque a mídia está dizendo um monte de porcaria. A mídia está mentindo. Sabe, a mídia está falando um monte de besteira. Está assim, querido, a nossa vida. E você está indo atrás da mídia, você está indo atrás de todo mundo. A pessoa recebe um diagnóstico hoje de uma doença ou de qualquer coisa. A primeira coisa que a pessoa faz é ir para a farmácia. A primeira coisa é procurar todos os especialistas da terra. E Jesus fica sempre por último. E Jesus fica sempre para depois. Eu fiquei uma semana de jejum e oração e eu dizia: Deus, eu não estou em jejum e oração para o Senhor me curar. Não, Senhor, porque o Senhor já me curou. Eu estou em jejum e oração e calada e orando, intercedendo, porque eu estou aqui já em gratidão. Porque em Filipenses diz que não sejais inquietos por coisa alguma, antes as suas petições estejam todas diante de Deus, já com ação de graça. Não adianta você orar e sair da presença de Deus, querido, murmurando, reclamando. Os meus filhos estão aí e eles oraram comigo, mas eles podem dizer que nem um dia eu reclamei, nem um dia eu parei de trabalhar, nem um dia eu parei de servir, nem um dia. Terça-feira eu estava ali, ontem, clamando a Deus, orando, jejuando com os guerreiros, e eu não tinha um resultado ainda. Sabe, querido, muitas coisas te fazem parar. Satanás, ele faz arruaça e você para no meio do caminho com a tua fé. Sabe, você tem que ter fé, querido, para almejar coisas grandes, porque a gente serve um Deus grande. A gente serve um Deus poderoso. Você tem que abrir a tua boca e declarar cura, saúde no teu casamento, na tua casa.
Esse pai estava, imagina quantas pessoas ele já tinha ido, quantos médicos ele já tinha ido, desde a infância. E Jesus disse assim: até quando vos sofrereis ainda? Deus está perguntando: até quando tu vai sofrer com essa incredulidade no teu coração? Até quando você vai ser descrédito desse casamento, do teu marido ser um pastor, da tua esposa ser aquela mulher sábia, do teu filho ser um levita na casa do Senhor? Até quando? Eu profetizei, eu tenho profetizado sobre os meus filhos. Sábado eu tive uma resposta imediata. Eu estava aqui no altar sábado. Rafael está aí, o irmão dele, Gabriel, estava ali. E eu, olha só como é que foi. Eu estava aqui no altar, encerrando o culto. E eu estava aqui: Senhor, eu queria ir lá abraçar o Gabriel, Senhor, mas eu não posso sair daqui agora, Senhor. Senhor, eu queria abraçar porque Deus queria falar com o Gabriel, com o irmão dele que estava ali. E eu disse: Deus, usa um obreiro, Deus. Usa um obreiro para passar o Gabriel. E eu aqui orando. De repente o meu filho, Luiz Henrique, pulou dali, grudou no pescoço do Gabriel. E eu olhei daqui, eu vi como um anjo no pescoço do Gabriel. Porque o Luiz Henrique não faz isso, ele é bem tímido. Quando eu fui atender o Gabriel aqui, eu disse para ele: tu sabe, né, Gabriel, que foi um anjo? Ele: não, eu sei que foi um anjo. Eu vi um anjo me abraçando. Então, queridos, você tem que orar. Você tem que determinar que os seus filhos serão usados para Deus. Que o diabo não vai espumar com a vida do teu filho. Que ele não vai derrubar o teu filho. Que ele não vai destruir a tua família. Você não criou filho para o diabo, querido. Essa tua incredulidade está fazendo com que o diabo se ande com a vida do teu filho, da tua casa. E ele disse assim: traz aqui. Eu acho tão engraçado. Engraçado não, né? Eu acho maravilhoso. Porque quando a pessoa está na presença do Senhor, quando a pessoa, hoje Jesus não está mais corporeamente aqui, Ele está dentro de nós, amém? Quando a pessoa está viva com Cristo, ela não diz assim: ó, vou levar ali o meu problema. Ela diz: eu vou trazer para Cristo o meu problema. Eu vou trazer para Cristo. Jesus não disse assim: ó, vai lá, leva lá. Você sabe, talvez você levou o teu problema para um monte de lugar já, mas você não trouxe para a tua responsabilidade de orar, de jejuar, de buscar, de fazer campanha, de fazer voto com Deus. Eu disse para o meu marido: eu fiz uns votos aqui nesses 15 dias tão estrondosos que eu não tenho nem coragem de contar. Nem coragem. Porque eu vou ter que renunciar a tanta coisa agora, tanta coisa. Porque eu fiz um voto realmente com Deus. Deus, eu não vou operar mais enquanto eu viver nessa terra. Não vou. 14 cirurgias já fechou a cota. Mas eu também vou ter que rebolar para Cristo agora, porque eu fiz muito voto com Ele. Você tem que trazer a responsabilidade para você. Jesus disse assim: traz para mim. E trouxeram-lhe. Quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, movia-se espumando. Eu preciso dizer algo que Deus revelou no meu coração. Justamente aqui nesse 20. Quando você leva o problema para Jesus, ou você traz para a sua responsabilidade de orar e de buscar, parece que o vento aumenta. Não, agora que parece que Satanás diz assim: não, agora eu vou sacudir a casa mesmo. E agora eu vou derrubar com tudo. Quando trouxeram o menino para Jesus, o diabo alvoroçou mais ainda. O diabo foi mais alto ainda. E é nessa situação, Rafael, que eu estou falando nessa noite para vocês. É nesse estágio da situação de quando o levante aumenta, as pessoas desistem. As pessoas desistem. Não, está muito difícil. Está muito duro. Eu não consigo. Não é assim? Não ultrapassa o vento. Não ultrapassa o momento. De alguma forma retrocede. E aí o vento, Satanás não larga mesmo. Satanás toma forma mesmo. Eu sempre digo que não é o muito orar
clamar, desesperar na presença de Deus. É te posicionar, sabendo que se o vento estiver forte, Deus está. Se o vento estiver calmo, Deus está. Deus não sai do teu barco. Ele não sai do teu barco. Querido, experimente orar para Deus soltar o teu filho ou a tua filha, o teu casamento, para Satanás largar eles, para ver se o vento não vai aumentar. O vento vai aumentar, ele vai espumar, ele vai ficar revoltado. Mas, querido, se Jesus disse que vai fazer, ele vai fazer. E aí, Jesus é maravilhoso no 21, estou quase encerrando. No 21 diz assim: e perguntou ao pai dele: quanto tempo sucede isso? Jesus não curou imediatamente. Sabe por que às vezes você está aí meio cabisbaixo? Porque tu já entregou para Deus, já falou para Deus, já falou do teu problema, já explicou, já deu o diagnóstico, mas Jesus está fazendo isso aqui, ó. Porque Jesus, antes de curar aquilo que está aqui do teu lado, Ele quer curar o teu coração, Ele quer curar a tua incredulidade. Antes de Jesus curar o meu marido, Ele queria curar o meu orgulho, a minha soberba. Antes de Jesus mexer lá, Ele vai mexer aqui, querido. E Jesus perguntou: há quanto tempo está aí? Há quanto tempo tem isso? Jesus quis mostrar para ele que agora era só Jesus. Não tinha mais jeito. Eu falei aqui sábado, e estava gravado. Acho que foi domingo em Criciúma que eu falei, na pregação de lá. Eu falei que você goste ou não do que eu vou te dizer, mas sabe quando não tem mais jeito para a terra, Tita? Aí eu olho para cima e digo assim: não, eu sei que agora Deus vai mexer os pauzinhos. Porque enquanto você tentar fazer com as tuas forças, Ele vai dizer: tu tá tentando, fica tentando aí. Quando tu largar na minha mão, eu sei o que fazer. Deus não divide a glória dele com você. Ou Ele faz, ou Ele faz. Não tem ajuda do homem para fazer. A tua coisa é crer e orar e crer e pronto. Não tem mais trabalho para ti. Há quanto tempo? Aí o pai deu o diagnóstico de novo. Se Jesus perguntar hoje qual é o teu problema e aonde está a tua dor, o que você realmente tem, você tem um diagnóstico, não tem? Tem? Seja no teu físico, seja no teu casamento, seja nos teus filhos, seja dentro de você uma coisa que você precisa vencer, uma falta de perdão. Queridos, não sei por que eu parei aqui para falar isso, mas enquanto você não perdoar, Deus não começa a trabalhar em você. Enquanto você não liberar as coisas e ficar livre de toda opressão, sentimento de culpa, perdão, Deus não trabalha em você. Você fica assim, perambulando na mão do diabo. Ele coloca depressão, dor, taquicardia. Aleluia. E ele deu o diagnóstico aqui. E ele disse: desde a infância, faz muito tempo. Porque a criança ali, até 12 anos, ele ainda era criança, né? Então já fazia muito tempo. Há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você está apresentando um diagnóstico para Deus? Aliás, se apresentou para todo mundo, todos os médicos, curandeiro. O que mais falta? Hoje estão abrindo curandeiro. Hoje até planta está curando, né, gente? Planta cura sim, mas planta não é Deus. As pessoas estão postando aí determinadas plantas que se você estiver dentro de casa, Deus está lá. Não, Deus criou todas as coisas, Ele não vai se sujeitar a uma planta. A única pessoa que Ele decidiu morar foi no ser humano. As pessoas, elas apresentam desde a infância, de novo o diagnóstico no 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de mim, de nós, me ajude. Filho, deixa eu falar algo para você. Quando uma casa está doente, todos ficam doentes. Quando um filho está com problema, toda a casa fica doente. Quando um casamento está com problema, toda a casa fica doente. Ele diz assim, ó, desde a infância, se tu pode fazer alguma coisa, ele quis dizer assim, se tu pode. Porque aonde ele tinha ido... E aí eu lembrei de um fato, que antes de eu vir para Jesus, eu tinha 3 caminhos que eu fazia trilha.
Uruçanga no Padre Agenor, na Próspera no Padre Emanuel e no Pinheirinho no Padre Pedro. Eu fazia isso aí toda semana para curar o meu filho, restaurar o meu casamento. E esse homem também devia ter ido em muita gente, em muita religião, em muitos sacerdotes. Ele foi nos discípulos, os discípulos não tinham feito nada. E ele disse assim: se tu pode, porque ele quis dizer Jesus. E no coração dele ele achou assim que era mais um que ia enganar ele, que era mais um que não ia resolver nada. Sabe, querido, talvez você chegue assim na casa de Deus. É mais um culto, é mais um dia, é mais uma oração, mas Jesus não está me ouvindo, Jesus não está me vendo. Acaba com essa tua incredulidade hoje, querido. Acaba com isso, porque isso está te matando. Isso não está trazendo o filho que tu espera. Não está trazendo porque você é incrédulo. Jesus disse assim, olha só. Aí Jesus disse assim, no 23, olha o que Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Diga para a pessoa do lado: se tu pode crer, o milagre vai chegar na tua casa. A condição é crer. A condição não é a oferta que te dá, os dias que tu vem no culto. A condição é crer. Jesus disse: olha, eu posso fazer. Agora, só tem uma condição que eu não faço: se tu não crer. Existe só uma condição que Jesus é impedido de fazer o milagre: quando a pessoa não crê. Eu vivo isso, eu posso falar isso. E sabe o que aquele pai fez? O que muitos de nós devemos fazer nessa noite. Aquele pai não mascarou a sua incredulidade. Aquele pai não chegou dizendo: ó Deus, eu creio. Não, ele não mascarou mais. Ele disse: ah, tu olhou para o meu coração e tu viu, né, que eu não creio, né, Jesus? Então, por favor, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Querido, eu não posso te falar. Passa o outro, 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, lá em Mateus diz que ele se jogou no chão de joelho: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Minha crença é fraca. Eu creio superficialmente, Jesus. Ajuda a minha incredulidade. Querido, faz mais ou menos, eu acho que uns 8 anos que eu preguei essa palavra. Acho que está no YouTube. E a partir daquele dia, a minha fé foi aumentada. Porque existe uma fé fraca dentro de mim e de você, que Deus precisa derramar nessa noite, querido, algo estrondoso do céu, para você não ser mais incrédulo, porque a tua incredulidade está impedindo Deus de agir naquilo que você tem pedido. O que é para Deus restaurar um casamento? De um alcoólatra vira um pastor. O que é para Deus pegar uma criança deficiente e deixar perfeita e hoje é pai de família? O que é para Deus curar câncer? Não é nada. A diferença não está em mim nem na minha casa. A diferença está na quanto você crê. Diga: ajuda-me, Senhor, a minha incredulidade. Você tem que ver o teu marido restaurado. Você tem que ver teus filhos restaurados. Você tem que ver. Eu vejo meus filhos no altar. Eu vejo o Luiz Henrique um tremendo pregador. Eu vejo, ainda que esteja distante de algumas coisas, eu vejo. Deus falou que os meus filhos eram para Ele. Os meus filhos é para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle. Deus manda te perguntar: por que tu está desistindo tão fácil das coisas? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo pouco a palavra de Deus. Você está ouvindo coisas do mundo demais, TV demais, celular demais, programas que não é de Deus demais. Queridos, quando eu não estou lendo a Bíblia, presta atenção que Deus está falando com a igreja hoje.
Aonde eu estou ouvindo a palavra de Deus. A minha Bíblia, ela, no meu celular, eu boto no Viva Voz. E quando você não pode ouvir, porque a gente está no meio de gente, está no fone do ouvido. Eu escuto a Bíblia o dia inteiro. Aí você pergunta como é que eu tenho fé? Porque a fé é gerada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Coloca a Bíblia no teu ouvido, vai fazendo as coisas, coloca o celular no bolso, escuta a Bíblia o dia inteiro. Vocês sabem, quem anda comigo sabe que eu escuto a Bíblia o dia inteiro, porque eu quero gerar fé no meu coração. Eu preciso gerar fé no meu coração, porque Deus diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Talvez você vai ficar dentro da igreja a vida inteira, 10 anos, e não vai para o céu porque é incrédulo. Sabe por que existe aí fora tudo que está acontecendo no mundo? Por causa da incredulidade, não crê em Jesus. Sabe o que é blasfema contra o Espírito Santo? É incredulidade contra o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo não pode ir lá naquela causa? Não pode fazer mudar aquela situação? Ele reverteu todo o meu diagnóstico em 15 dias. Deus é bom? Diga, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Olha só, no 25, Deus só expulsou o demônio do menino. Jesus só deu a cura para o menino depois que ele curou o coração do pai. Depois que ele curou o pai, depois que ele falou para os discípulos. Sabe, querido, às vezes você está com pressa da cura, da libertação, mas Jesus quer curar você primeiro. Jesus quer curar a tua vida primeiro. Porque se o pai não fosse incrédulo, essa criança já estava livre. E naquele dia, quando ele apresentou o filho para Jesus, Jesus primeiro curou o coração dele, para depois curar o menino. Talvez nessa noite, você veio trazer algo para Jesus. E Jesus está dizendo, dá o teu coração primeiro. Porque para ele fazer ali, ele vai ter que fazer aqui. Para ele fazer lá, diga assim, para ele fazer lá, ele vai ter que fazer aqui primeiro. E no 25, e Jesus vendo que a multidão concorria, tinha um alvoroço ali, porque o menino estava espumando no chão, enquanto Jesus estava conversando com o pai dele. Jesus não tem pressa, querido. Se Jesus chegou, a solução chegou. Seja dali 1 hora, seja 2 horas, seja daqui 1 ano, seja de 15 dias. Se Jesus entrou na ação do teu problema, a solução chegou. Mas o tempo é dele. Lá em Tiago diz que a fé é um exercício. Sabe aquela pessoa que malha todo dia, que não é eu? Sabe aquela pessoa que exerce uma coisa todo dia? A fé é um exercício, tu tem que exercer todo dia. Abastecer ela todo dia. Porque, queridos, os sugadores da fé estão já na porta da igreja, aqui pro lado de fora, para roubar a tua fé. Para chegar ali fora e dizer, olha, a pastora está louca. Isso aconteceu com ela, mas não vai acontecer comigo. É assim que Satanás faz. Em Efésios diz que a fé apaga os dardos inflamados do maligno. Quando você é uma pessoa cheia de fé, os dardos vêm, tem que voltar. Vem, tem que voltar. Vem, tem que voltar. Porque não encontra lugar na tua mente. E aí no 20 ele disse assim, no 25, no 26, no 25 ainda. E Jesus, vendo que a multidão estava tumultuada, ele só disse assim, espírito imundo, disse ao espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. Jesus não faz o milagre pela metade. Jesus não vai dar um milagre pela metade. Talvez você está com alguma dúvida no teu coração. Se Jesus disse que vai fazer, Ele vai fazer por inteiro. E Jesus não faz arruaça, Ele é calmo. Ele não botou o menino lá num palco. Não, Ele só olhou para o espírito mudo e surdo, sai dele, eu te ordeno, e não volte mais. Assim, simples.
Você pode orar assim: Satanás, larga o meu marido. Satanás, larga o meu filho. Onde que está? Agora. Larga essas correntes, essas algemas agora. Eu orei essa semana para uma pessoa e Deus me mostrou algemas. Eu disse assim: muito bom, Deus. Satanás, tira as algemas lá agora. Manda lá agora um dos teus, Satanás, e tira a algema daquele cara agora. No nome de Jesus, querido. É no nome de Jesus. Não é na tua capacidade, não é no teu nome, querido. É no nome de Jesus. Aleluia. E ele, olha só, no 26, Jesus mandando, né? Jesus mandando. Olha o que aconteceu. E ele clamando e agitando com violência saiu. Ele vai se espernear. Eu digo mesmo, sabe, querido? Quando eu vejo que o levante está muito grande, eu sei que a vitória está perto. Porque ele se esperneia. Tu acha que Satanás vai querer sair de uma casa que ficou 20 anos? Satanás vai querer sair de um filho que está lá amarrado nas drogas? Não! Ele vai se espernear, ele vai dizer que não sai, ele vai espumar, ele vai levar o cara mais profundo ainda. Querido, mas se Deus deu ordem, se Jesus deu ordem, ele vai ter que sair. E aqui está dizendo que ele saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Gente, vocês já passaram por isso? De milagre ter chegado, mas não ter reação nenhuma? Meio morto, estava como morto, mas não está morto. Talvez você está olhando, as coisas parecem que estão mortas. Elas estão como mortas. Deus está agindo, tenho fé, mas está como morto. Querido, está como morto, mas não está morto. Pode estar morto lá para o mundo, pode estar morto lá para fora, mas para Jesus, que ele está muito vivo. Está muito vivo o teu casamento, está muito vivo a tua saúde, está muito vivo o que você está pedindo, querido, não está morto. Não sei se você está entendendo. E Jesus, tomando ele pela mão, ergueu e se levantou. Pode estar lá no chão, pode estar morto. Satanás pode estar espumando, mas Jesus, ele só pega assim, ó: levanta-te, tenha bom ânimo, levanta-te. Eu quero orar por você hoje para, através da minha vida, através do que Deus tem me outorgado como autoridade, que você levante a tua fé. Eu quero falar como Paulo. Paulo diz assim, ó, eu acho muito ousado esse que eu vou falar nessa noite. Paulo também foi muito ousado quando falou. Ele diz assim: imite a mim, que eu imito a Cristo. Imite a minha fé também, porque eu imito a fé verdadeira de Cristo. Eu vou fazer um momento do dízimo, mas eu não quero perder essa unção de oração. Eu sinto Deus movendo muito forte. Depois eu vou chamar você aqui na frente, todos. E eu quero pedir diante de Ti, Senhor, se eu ainda tenho crédito aí contigo. Quero te pedir nessa noite que o Senhor arranque a pedra do coração da incredulidade. As pessoas vão se mover por fé, Senhor. Em Hebreus 11:1, 11:6, 11:6, coloca aí para mim, por favor. 11:1 e 11:6, tá? Deixa 11:6 primeiro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que Ele existe e Ele é galardoador do que os busca. Escuta só. Vem cá, por favor, uma pessoa. Pode ser tu, Joyce. Se aproxima de mim como se eu fosse Deus na sua vida. Se aproxima orando. Aproxima de mim. Se aproxima. Além de Deus responder, Ele entrega presentes. Ele é galardoador, significa presenteador daqueles que o buscam. Além da gente sair dali com a resposta, Ele entrega presentes para nós. Mas diga para o teu irmão do lado, mas você tem que crer. Quantas vezes você se aproximou dele sem fé? Cadê a tua fé, graça? Arranque aquela fé lá de baixo. Aviva. Estão todos na mão do Senhor. E o 11:1 diz assim: aleluia.
A gente vai cantar o clamor, tá? Posso clamar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Querido, se você precisa ver para crer, então não é fé. Ei, eu preciso falar. Se você precisa ver para crer, então não é fé. Então tu já está vendo. Todas as coisas que Deus me deu por fé, eu só vi por fé. Aleluia. Eu queria convidar a igreja para vir aqui na frente. Aleluia. Só um pouquinho, Guilherme. Eu queria que você viesse o mais frente possível aqui na frente. E você falasse para Deus o teu diagnóstico. Para o Senhor. Mas depois você falasse desse pecado que você tem, que é falta de fé. É a incredulidade, é falta de fé, é pecado. Pode espalhar aqui, ó. Espalha aqui, ajuda aqui, obreiros. Eu queria que toda a igreja viesse. Você tem falta de fé, querido. Por isso que você acha problema em tudo. Você tem dificuldade. Você vê mais problema do que solução. Esse homem disse para Jesus assim: olha, eu já tenho ido em tantos lugares. Eu já fui em tantos lugares. Jesus, ajuda a minha incredulidade, porque eu percebi que é a minha incredulidade que não cura o meu filho. Olha só. Ele percebeu que era a incredulidade dele que não resolvia a situação na casa dele. Talvez você está pedindo coisas para Deus, querido, mas você não está se posicionando em fé. Você não está nutrindo o teu organismo. Você não está escutando a palavra de Deus. Você não está escutando quem deve escutar. Aleluia. Fala o teu diagnóstico para Deus. Fala para Ele. Mas não esqueça de pedir ajuda para Ele na tua incredulidade. Não esqueça. Você é incrédula. Deus não trabalha na dúvida. A dúvida é fé no diabo. Dúvida é fé no diabo. Dúvida é fé no diabo. Sou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Aleluia. Creia na salvação, creia na cura. Creia, querido, na restauração. Creia na gravidez, creia no casamento. Creia na libertação. Cadê a tua fé, querido? Não é por ti, é Ele que faz. A crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Querido, dá um berro para Deus. Diga: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Eu sei que não estou só. E já posso crer que eu libero do altar agora uma fé inabalável na tua vida. Diga pro Senhor, diga pro Senhor: posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Diga: ajuda a minha incredulidade. Só porque estás comigo. Eu sei que lembra de algo agora que os médicos já disseram que não. Você olha a situação, você olha a tua vida, nada está caminhando para lá, nada está sinalizando. Querida, é nessa hora que você precisa mostrar a tua fé. Estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
falando com Deus. Eu libero os teus lábios agora. Para de ser muda. Talvez Satanás tenha tampado a tua boca, não tenha deixado você clamar, não tenha deixado você orar. Talvez ele só abre a boca para você reclamar. Você reclama muito bem, você briga muito bem, mas na hora de orar ele trava a tua boca. Sai daí, espírito mudo. Sai daí, espírito surdo. Em nome de Jesus, abre a tua boca, declara. Declara que você está curado. Declara que o teu casamento está sarado. Declara que Deus está agindo nas tuas finanças, no teu filho, na tua casa. Abre os teus lábios. Profetiza, ó filha de Sião. Declara, profetiza sobre os ossos secos. Abre os teus lábios, homem. Abre os teus lábios, mulher. Sai dessa surdez, dessa mudez. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Nós clamamos, ó Pai. Ajuda a nossa incredulidade, Deus. Nós queremos crer, Deus, porque a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. A tua palavra diz que não há nada impossível para o Senhor. Satanás jamais vai vencer a nossa vida. Satanás jamais vai tomar conta da nossa casa, porque o Senhor é conosco. Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Ajuda a minha incredulidade, aumenta a minha fé, Senhor. Eu ultrapasso esse estágio de mudez. Eu ultrapasso esse estágio de surdez. E nessa noite eu abro a minha boca e eu saio daqui declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu saio daqui declarando que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que era para nós, o Senhor levou. Eu saio aqui declarando que meu filho, minha filha é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que o meu casamento é restaurado na presença do Senhor. Eu saio daqui vitoriosa, porque eu sei em quem tenho crido. Pai querido e amado, fortalece, Senhor. Senhor, eu saio daqui crendo que Deus vai mudar a área financeira da minha vida. Eu saio daqui crendo que o Senhor colocará bênçãos sem medidas, porque o Senhor é galardoador àqueles que o buscam. Eu saio aqui crendo que meu útero vai gerar, porque o meu útero quem fez foi o Senhor. Eu saio aqui crendo que eu abraçarei filhos no tempo determinado do Senhor. Eu saio aqui crendo que eu não tenho mais vício, que meu corpo está liberto das drogas, que meu corpo está liberto de todo tipo de vício, em nome de Jesus. Eu saio aqui crendo que eu terei o casamento segundo os teus planos. Eu saio aqui, Senhor, crendo, porque nessa noite eu jogo fora a minha incredulidade. Diga assim: Jesus, ajuda-me a minha incredulidade. Levanta as tuas mãos, fecha os olhos e diga assim: Senhor, a partir de hoje eu não tenho mais incredulidade, e eu lanço fora, por fé, todos os dardos inflamados do maligno, porque eu creio que o Senhor vai agir na minha causa. Aplaude o Senhor, querido. Deus te abençoe. Quem é esse que